Oi gente, meu nome é Julie, tenho 15 anos, sou filha de Iemanjá e hoje viemos fazer mais um vídeo aqui pro canal. Hoje meu pai ele veio falar um pouco sobre um guia espiritual que o meu avô trabalhou. Olá, hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre um guia espiritual que o meu pai ele trabalhou desde a década de 80. Esse guia espiritual ele se manifestou gratuitamente, mas quando eu digo gratuito, eu digo no sentido de que foi um guia espiritual que se manifestou quando ele estava dormindo. Esse guia espiritual não era os guias que ele trabalhava na Umbanda. Um dia o pai estava dormindo e simplesmente ele acordou de madrugada, ele levantou incorporado, rosnando assim, e se sentou na cama. Esse mentor, esse guia espiritual, ele pediu uma tesoura e um copo de cachaça. Num primeiro momento nós pensamos que era um Exu que estava se manifestando, nós perguntamos qual era o nome dele e ele disse que ele se chamava Cipriano. Nós não sabíamos o que era Cipriano. Poderia ser Pai Cipriano, poderia ser São Cipriano, mas ele não era nem Pai Cipriano, ele não era um preto velho e ele também não era o São Cipriano. Ele só se chamava Cipriano. Ele trabalhava com um copo de cachaça e uma tesoura aberta com as mãos para trás. Só que ele nunca tomou aquela cachaça. Nunca ele tomou a cachaça. Sempre quando ele ia embora, ele deixava a cachaça atrás da porta com a tesoura aberta em cima. Esse guia espiritual, ele ficou exatamente 7 anos. E ele disse, eu vou ficar 7 anos. E depois dos 7 anos, eu cumpro a minha missão, encaminho a espiritualidade desse aparelho e vou embora. Ele era muito enérgico e ele tinha poderes incríveis. E o que eu digo para vocês é verdade. Tem muitas e muitas pessoas vivas que podem contar as mesmas histórias que eu vou contar agora. Esse guia espiritual, ele tinha muita força espiritual, ele tinha muita energia e ele conseguia manipular fenômenos da natureza incríveis. Então são histórias fantásticas, são lembranças que eu tenho que nunca eu vou me esquecer. Eu era pequeno quando as manifestações do meu pai iniciaram e eu já era adolescente quando elas cessaram. Esse guia espiritual, quando ele se manifestou a primeira vez, ele se manifestou para informar que estavam fazendo um trabalho de magia, que alguns chamam de magia negra, outros chamam de feitiçaria, enfim, estavam fazendo maldade para a nossa família. Então ele se manifestou e disse, vão fazer um trabalho, assim, 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 vão largar em tal e tal lugar, tal e tal hora, só que desde agora eu já estou desmanchando. E ele foi embora, isso sentado na cama. Ele pediu uma tesoura e uma garrafa de cachaça, ficou com ela sentado, ele não levantou aquela vez. E depois, quando ele foi embora, ele mandou largar atrás da porta. Depois de 3 dias era tirado e despachado. Depois, quando chegou no dia e na hora e no local que ele tinha dito, o pai foi lá de noite e encontrou pessoas fazendo trabalho. E claro que ele não foi até as pessoas, depois que elas foram lá, ele já tinha sido avisado e ele sempre teve uma fé incrível. Ele sempre foi, ele é a minha referência, é o meu ídolo que eu tenho em todos os sentidos. Eu tenho muito amor e admiração pelo meu pai, não só pelo homem que ele é, mas também pela espiritualidade dele, por tudo que ele representa,
É o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E ele sempre teve muita fé, acreditou no que os guias diziam, disseram, dizem. E ele respeita todas as entidades, todos os guias e mentores espirituais. Não só os dele, dos filhos e de todos que chegarem até ele. Ele sempre tratou com muito carinho e respeito. E ele foi até lá e encontrou os nomes dele, da minha mãe, os nossos, que éramos crianças, eu e um dos meus irmãos, que o outro ainda não era nascido. E a partir disso, as incorporações desse guia espiritual, do Cipriano, começaram a ser mais frequentes. Às vezes, ele ficava bravo com alguma coisa, e normalmente ele ficava bravo com coisas que faziam para as pessoas que iam até ele. E uma coisa incrível é que naquela época o pai não atendia espiritualmente pessoas, assim, ele não realizava atendimentos espirituais para as pessoas que estavam vindo ali. Ele trabalhava dentro de um terreiro. E quando essa entidade começou a se manifestar, pessoas começaram a bater na casa do pai pedindo ajuda. E era ele que estava encaminhando aquelas pessoas de alguma forma. E ele se manifestava e ele ajudava as pessoas. E quando ele ficava muito bravo, as luzes, elas começavam a se enfraquecer. E muitas vezes nós vimos isso, muita gente viu isso. Às vezes, quando ele passava por debaixo de uma lâmpada, aquela lâmpada não só enfraquecia, como às vezes ela explodia. Assim como nós vimos explodir lâmpadas, nós vimos explodir vidros, nós vimos iniciar temporal sem ter tempo ruim. Tá um tempo muito bom, estrelado, e ele começava a ficar bravo, estourava uma lâmpada, começava um temporal, começava barulho de trovão. Então era uma entidade muito, muito forte. A espiritualidade dele era uma coisa incrível, e eu não estou contando história, mentindo, porque eu posso repetir muitas e muitas vezes essa mesma história, e tem muitas pessoas que podem confirmar isso. Esse guia espiritual, ele era fantástico. Se tivessem pessoas que duvidassem dele, ou que tivessem não só dúvida no sentido de eu não acredito que tu esteja incorporado, mas dúvida no sentido de eu não acredito que isso esteja acontecendo comigo, ou alguma coisa que ele tenha dito. Começavam a sair aranhas, baratas, formigas, elas saíam da boca, entravam no ouvido, saíam do ouvido, entravam no nariz, caminhavam pelo corpo dele. Esses bichos peçonhentos eram cobras andando. As pessoas viam aquilo. Só que se tu tentasse pegar, tu não conseguia. E elas estavam ali, porque nós víamos elas. E todos que estavam viam. Então esse guia espiritual, ele tinha essas manifestações incríveis dele. Certa vez o pai foi atender com ele. Depois disso começou a se organizar atendimentos espirituais. Organizaram-se atendimentos espirituais, onde ele vinha para praticar essas curas, e eram curas fantásticas que ele fazia. Certa vez, umas pessoas estavam passando dificuldade, pediram ajuda para ele. Isso em outra cidade, mas ainda dentro do Rio Grande do Sul. E ele disse para as pessoas assim: se vocês querem ser ajudados, vocês precisam ajudar também. Porque as pessoas foram pedir ajuda porque estavam, segundo eles, passando necessidade, passando fome. E ele disse: ajudem para ser ajudado. Se vocês querem caridade, pratiquem caridade. Quem faz o bem chega. Isso ele disse numa semana para essas pessoas. Um tempo depois, essas pessoas estavam fazendo churrasco na sua casa. E um mendigo bateu na porta. Eles moravam num condomínio. E chegou um mendigo todo cheio de roupas esfarrapadas. E esse mendigo bateu na porta dessas pessoas
e disse: eu tenho fome, me deem alguma coisa para comer. E essas pessoas disseram: vai embora daqui, não tem nada para ti. E o mendigo insistiu: eu queria qualquer coisa, pode ser um pouco de água, pode ser um pedacinho de pão. E eles com churrasco em cima da mesa. E quem contou essa história foram eles. E eles disseram: não, vai embora daqui que não tem nada para ti. Aí o mendigo olhou para eles e disse: vocês querem ser ajudados, mas vocês precisam ajudar. Quem faz o bem chega. E eles lembraram das palavras do guia espiritual Cipriano. Nisso, eles se apavoraram e quando eles olharam já não estava mais lá o mendigo e eles não acharam mais. Voltaram até o centro. Quando o pai novamente retornou, ele ia de mês em mês. E quando chegaram lá, quando eles entraram na porta, eles não enxergaram o meu pai incorporado com o Cipriano. Eles enxergaram um mendigo. E ele os bem recebeu. E tinha um pedaço de pão lá, em cima de um prato, esperando já para entregar na mão deles. E eles foram ajudados. Eles se sentiram muito mal, choraram muito, contaram toda a história. E é por isso que eu estou contando hoje para vocês. E a partir disso, eles modificaram totalmente a vida deles e começaram a fazer trabalhos voluntários, a praticar caridade. E tudo isso por meio do Cipriano, desse guia fantástico que manipulava energias fabulosas aos olhos de todas as pessoas. Ele fazia coisas inacreditáveis, muitas vezes de pegar um copo de água na mão dele e uma pessoa estar enfeitiçada e ele está no meio do passe, durante ele está dando o passe, e quando termina o passe, aquele copo está cheio de bicho, cheio de larvas, parece umas minhocas, uns besouros dentro, cheio o copo com aquilo. E a pessoa sai curada. Nós vimos muitas vezes começar temporal com tempo bom, quando ele ficava bravo, quando se fazia uma injustiça para os outros. De ver estourar lâmpada, de estourar vidro de porta, de começar a ventania dentro de casa com a porta fechada. Tudo por meio desse guia espiritual, que se manifestou, como eu disse no início, gratuitamente. Ou seja, ele tinha uma organização espiritual para fazer na vida do meu pai. Ele veio, cumpriu a missão dele, ficou 7 anos que ele disse que ele iria ficar e depois se retirou. E nunca mais eu vi um guia espiritual como aquele, não desmerecendo ou desfazendo de nenhum outro, mas igual aquele eu nunca mais vi e também nunca mais eu me esqueci. E nunca eu vou me esquecer dos grandes feitos do Cipriano.